Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro, ia comendo. Tinha o escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia aos debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e o que levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar à cocheira segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isso seguia-se 1 minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e dessa vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele fez uma tarde. Posto que nascido na roça, donde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar, e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me, em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos. Sozinho e desamparado. O chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente. Mamãe, mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula. Cuidou que me estivessem matando. Apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava. Mana Glória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florar com os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo? Ora, medo. A verdade é que eu só vim aprender a equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo do tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto das ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nessas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Capítulo 7. Dona Glória. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itagüí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou. 1 dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo.
Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos, em bandós, eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim com os seus sapatos de cordovão, rasos e surdos, um ao lado do outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até de noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá a ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na carta de ambos é que, se felicidade conjugal pode ser comprada a sorte grande, eles tiraram no bilhete comprando de sociedade. Concluo que não se deve abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais, como ninguém taxou de má a caixa de Pandora, por ter-lhe ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem casados de outrora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida. Continuaram um sonho, provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a buceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O do meu pai, olhando para a gente, faz esse comentário: vejam como essa moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada como nossa casa e o trecho da rua que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rebecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha própria ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu, e explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que tinha. O desuso é que faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava à Europa, ia o empresário a expulsar-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a inquiedade. Trazia ainda os bigodes de seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele ou Tan. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chiante, repetiu-me a definição do costume, e como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. Quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, que... E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir.
Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrira mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio na sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a escutar, fazei-a executar. E se achardes digno das alturas, admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o senhor, não quero ouvir nada. Mas, senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver de composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos do autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força da repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo dos amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao mesmo tempo em que jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegaram a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, como tal arte e fidelidade, que parece ele próprio o autor da composição, mas evidentemente é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça. Graça? Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou. Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isso que digo é a verdade pura e última.
Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré, etc. Esse cálice, e o encheu novamente. Esse cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau, nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini. Não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quartuor. Mas não adiantemos, vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou.